Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre ensaio de compressão, né? E nesse caso aqui a gente vai estar levando em consideração algumas características, né? Alguns dados, para a gente realizar os cálculos específicos sobre esse ensaio, né? Então no caso aqui a gente tem a indicação de um corpo de prova, né? Esse corpo de prova ele possui um módulo de elasticidade de 180.000 megapascal, né? Ou seja, o módulo de elasticidade é um fator determinado por meio de ensaio, né, o qual leva em consideração justamente a capacidade de proporcionalidade elástica do material. Né? Então, no caso, esse é o modo de elasticidade do mesmo. Esse corpo de prova ele teve um comprimento inicial de 65 milímetros, né, e ao ter uma força aplicada de 160 kN, né, ele teve uma deformação, né, de 64,85 milímetros, né? Ou seja, ele tinha um comprimento inicial de 65 milímetros, após sofrer essa aplicação de força, né, ter sofrido essa tensão, ele diminuiu aí, né, 15 centésimos, né, saiu de 65 para 64,85. O diâmetro, né, desse corpo de prova de 7/8 de polegada, a força aplicada foi de 160 kN, né, ou seja, 160 mil newtons. E a gente ainda tem a indicação aqui da força máxima que esse material suporta até a ruptura, né? Até o seu limite de resistência. Então são esses os dados aqui que a gente possui, né? Então o primeiro passo aqui, o primeiro cálculo, é justamente saber qual a tensão que esse corpo de prova, né, ele sofreu com a aplicação da força de 160 kN. Só que para poder calcular essa força, né, ou calcular essa tensão, que vai ser justamente a força dividido pela área, a gente precisa encontrar a área. Né? Então, esse primeiro vídeo a gente vai estar justamente calculando a área. Nos próximos vídeos aí a gente vai estar dando continuidade. A ideia são 5 vídeos sobre esse tópico. Né? Então, no caso aqui, para calcular a área, né, o diâmetro, a gente vai precisar justamente do diâmetro. O diâmetro da peça é de 7/8 de polegada. Então, a gente precisa converter, né, esse diâmetro aí para milímetros. Né? Então, no caso, é só pegar 25,4, né, que é quanto representa uma polegada em milímetros. Então, a gente pega 25,4, divide por 8, né, multiplica aí pelo numerador, que é 7. Né, nesse caso, aí vai dar 22, vou colocar aqui embaixo, vai dar igual a 22,225 milésimos de milímetro. Né? Ou seja, esse aí é o diâmetro da peça, no caso, o diâmetro convertido para milímetros. Para a gente encontrar a área, né, vou colocar aqui do lado, a gente pode justamente utilizar a fórmula πr ao quadrado. Né? Então já vou colocar aqui substituindo. Então π vai ser 3,14 multiplicado pelo raio do diâmetro, né, ou seja, metade de 22,225 milésimos de milímetro. Né? Então 22,225 dividido por 2 vai dar esse valor aqui, 11,1125 ao quadrado. Né? Então, nesse caso aí, vou descer aqui o 3,14 e no caso, esse valor 11,1125 ao quadrado, ele vai dar aproximadamente 123,48. Então, aí é só multiplicar 123,48 por 3,14. Né? Então, esse valor aí aproximado, ele vai ser justamente de 387,75 milímetros quadrados, ou seja, essa é a área do material, tá bom? Então essa área que vai estar sofrendo essa aplicação dessa força, o qual vai ter a sua tensão específica, tá bom? No próximo vídeo a gente faz o cálculo da tensão. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais, né? É o do segundo vídeo aí sobre ensaio de compressão. Né? No último vídeo a gente explicou, né, as características aqui no que diz respeito a esse ensaio, né, aplicado a esse corpo de prova aqui específico, com suas características. E o primeiro passo a gente justamente, né, encontrou a área, né, o qual a força, né, aplicada vai estar atuando, que no caso aqui é de 160 kN. Né? Então nesse caso agora a gente vai fazer o cálculo, né, justamente da tensão que esse material vai estar sofrendo quando receber esse esforço de 160 kN. Né? No caso referente à tensão, a gente vai ter a força, né, aplicada sobre a área. Então, nesse caso aí, a força que vai estar sendo aplicada é de 160 kN ou 160 mil newtons,
né? E essa força ela vai ser justamente dividida aí pela área de aplicação, no caso 387,25 milímetros quadrados, né? Então 387,25 milímetros quadrados. Então, pegando esse valor, né, da força aplicada, que é justamente 160 mil newtons, e dividindo pela área de 387,25, a gente vai encontrar, né, uma tensão superficial de 413,16 newtons por milímetro quadrado. Lembrando que essa unidade de newtons por milímetro quadrado é a mesma relação que a gente tem para megapascal, né? Então 413 newtons por milímetro quadrado é a mesma coisa de 413 megapascal, né? Nesse caso aqui tem 1,16, então megapascal, então a mesma coisa. Então no caso aí a tensão superficial é essa. No próximo vídeo a gente vai justamente fazer o cálculo da deformação para saber percentualmente o quanto foi que o material deformou, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo o terceiro vídeo referente ao ensaio de compressão, né, analisando as suas propriedades específicas, né? No primeiro vídeo a gente viu as considerações iniciais, né, e cálculo referente à área. No segundo vídeo a gente já realizou o cálculo, né, da tensão superficial que o material vai estar recebendo. E agora a gente vai verificar o cálculo no que diz respeito à deformação, né? No cálculo referente à deformação, né, vou chamar aqui de a deformação, a gente vai ter o comprimento inicial da peça, nesse caso o comprimento inicial da peça é de 65 milímetros, né? Está aqui indicado, né? O qual a gente vai ter 65 milímetros menos, né, o comprimento final, que a gente tem aí também a indicação que é de 64,85 milímetros, e esses valores divididos pelo comprimento inicial, que no caso é de 65 milímetros, né? Então a gente vai ter 65 menos 64,85, né? Nesse caso o resultado dá justamente 15 centésimos, né? Então no caso a gente tem 15 centésimos dividido por 65, né? Então vai dar justamente aqui esse resultado aqui da deformação, vai dar igual a 0,0023, né, milímetros por milímetros, né, unidade, né? Então essa é a deformação. Só que o que a gente tem que fazer? Pegar esse valor e multiplicar por 100, né, para ter a relação da deformação percentual, né? Então esse valor multiplicado por 100, que é justamente relativo a deformação, né, percentual, a gente vai ter aqui como resultado 0,23%, né? Então é justamente a deformação referente ao comprimento inicial e o comprimento final da peça, tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer essa mesma análise da deformação, só que tomando como base o módulo de elasticidade, né, que está ali de 180 mil megapascal, né? Então com o módulo de elasticidade, né, a gente também tem como fazer esse cálculo específico. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de resistência dos materiais, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise da deformação, agora com base no módulo da elasticidade, né? A gente fez no último vídeo levando em consideração o comprimento inicial e comprimento final, né? E a gente encontrou justamente esse resultado, e a gente vai fazer pelo módulo de elasticidade, que é teoricamente para encontrar o mesmo valor, né? No caso, para fazer esse cálculo com o módulo de elasticidade, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente vai ter que justamente, vou colocar aqui D referente à deformação, a gente vai pegar a força aplicada ao ensaio, no caso a força aplicada foi de 160 kN, né, com base na tensão, né? Ou seja, essa força aplicada de 160 kN, ela gerou uma tensão superficial de 413,16 megapascal, né? Então a gente vai ter essa tensão com base na força aplicada, que é de 413,16 megapascal, né? Então já vou colocar aqui 413,16 megapascal, e a gente vai dividir justamente esse valor pelo módulo de elasticidade, que no caso é 180 mil megapascal, né? Então dividir um pelo outro, né? Então fazendo essa divisão,
né, de 413,16 por 180 mil, a gente vai encontrar exatamente esse valor aqui, ó, 0,0023, né, aproximadamente aí 0,0023. Ou seja, veja que o valor, né, ele corresponde à deformação, né? E aí, no caso, o que é que a gente precisa fazer? A mesma relação de unidade, você multiplica pela porcentagem, né? Ou seja, 0,023 multiplicado por 100 vai dar uma taxa aí de deformação de 0,23%, né? Ou seja, esse 0,23%, né, lembrando que nesse caso, se a gente for fazer pelo modo de elasticidade, é justamente porque a gente não tem o comprimento final, né? Ou seja, a gente tem o comprimento inicial, que nesse caso aí não vai ter interferência aí na ação, e a gente tem a força aplicada na área, né? Com essa força aplicada na área, a gente justamente vai ter a tensão aqui em megapascal, né? Então, ou seja, a gente tem a tensão aplicada e tem o modo de elasticidade. E tem o comprimento inicial, a gente não tem o comprimento final. Ou seja, supondo que a gente não tem o comprimento final, você tem como saber o comprimento final com base nesse cálculo, né? Então, 0,23% do comprimento inicial, que é 65 milímetros, vai representar quanto, né? Então, nesse caso aí, né, 0,23%, né, a gente multiplicando aí por 65 e dividindo por 100, né, vai dar exatamente, aproximadamente, né, vai dar 0,1495, né? Ou seja, dá aproximadamente 0,15 milímetros, né? Então, pegando 65 menos 0,1495, né, a gente vai ter exatamente 64,85 milímetros aproximadamente, né? Você fazendo a subtração de um pelo outro, né, você vai encontrar 64,8505, né? Mas aí arredondando vai dar justamente 64,85. Então veja que os valores eles ficaram equivalentes, né? Então esse comprimento final que a gente encontrou pelo modo de elasticidade está igual ao comprimento final indicado logo no início, né? Então o uso do modo de elasticidade ele facilita muito quando você ainda não tem o comprimento final, né? Saber qual vai ser ali a taxa de deformação esperada com base nessa aplicação, tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer um cálculo relativo à aplicação da força máxima, né, que é justamente para saber o limite de resistência do material, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo o último vídeo, né, referente aqui ao inicial de compressão. Nesse caso aqui a gente vai justamente saber a tensão, né, limite, né, com base na força máxima que o material suporta, né? Então no caso, para a gente saber essa tensão limite, a gente vai justamente pegar a força máxima, né, que ele suporta até ter a fratura, né, dividido pela área inicial, né? Então nesse caso, referente à força máxima, a gente vai ter, vou colocar aqui como LR, limite de resistência, vai ser igual a 450 mil newtons, né, já que a força máxima foi de 450 kN, né, nesse caso aí dividido pela área que a gente calculou logo no primeiro vídeo, né, a área que é de 387,25 milímetros quadrados, né, 387,25 milímetros quadrados, né. Então nesse caso aí 450 mil newtons, né, dividido por 387,25 vai dar igual a, vou colocar aqui embaixo, 1.162 newtons por milímetro quadrado, né? Ou seja, é o limite de resistência dele, que é a mesma coisa que 1.162 MPa, né? Megapascal, né? Então isso aí é o limite de resistência dele no que diz respeito aí à tensão de aplicação do material. Então isso aí é o limite, né, o qual, ultrapassando esse valor, ele já chega à sua ruptura, né, ou seu escoamento lateral, dependendo do tipo da liga, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar justamente resolvendo, né, essa situação problema, né? Vamos lá para a leitura. Qual RPM para ser parametrizada em um sistema de invase onde o ciclo de deslocamento do produto realiza um movimento de 3/4 de volta em uma enchedura com diâmetro de 2,5 metros? E esse tempo de deslocamento deve ser de 5 segundos. Bom, o que é que a gente tem aqui descrito, né? No caso das encheduras, né, o que é muito comum, né, a enchedura, né, normalmente circular, né, você vai ter a entrada, né, do produto que vai ser envasado em um ponto específico, né, e durante esse deslocamento o enchimento ele vai ocorrendo. Só que antes de completar uma volta, normalmente ele já sai desse elemento, né, dessa enchedura. Né, e aí no caso esse movimento que ele está realizando é de 3/4 de volta, ou seja, ele vai iniciar em um ponto, né, e ele vai justamente deslocar 3/4 de volta, né, enchendo ali na enchedura, né, quando ele chegar aqui mais ou menos 3/4, quando chegar mais ou menos não, né, quando chegar em 3/4 ele vai sair da enchedura cheio, né. E aí o que acontece? Esse movimento que ele vai realizar de 3/4 de volta deve ser de 5 segundos, né, ou seja, 5 segundos aí enchendo para sair da enchedura. Né? E a pergunta é, como é que eu vou parametrizar o inversor de frequência, parametrizar lá o mecanismo, ou seja, qual RPM, né, que eu vou indicar aí para esse mecanismo, já que eu tenho um parâmetro, né, de um deslocamento circular, né, mas que não está relacionado aí uma rotação, né, dentro de um minuto. Né? Então, eu tenho um valor menor e eu preciso justamente converter para poder chegar a essa indicação. Nesse caso, o que é que a gente pode fazer? Né? Já que esse elemento circular, a gente pode fazer esse cálculo, né, planificando ele. Né? Ou seja, se esse elemento circular aqui, que é essa enchedura, ela for planificada, né, ou seja, eu multiplicar esse diâmetro por π, né, ou seja, encontrar o perímetro dele linear, significa o seguinte, né, pelo comprimento total, né, vou colocar aqui total, pelo comprimento total, já que a garrafa ela vai deslocar 3/4 desse comprimento, né? Ou seja, eu teria justamente a relação de 3/4, né, desse comprimento, que representa justamente o deslocamento que a garrafa vai realizar na enchedura até sair cheia. Né? Ou seja, a garrafa vai entrar aqui vazia, né, e quando ela sair nesse ponto, né, nesse ponto final, ela vai estar justamente saindo cheia. Né? E eu posso justamente tomar como base esse comprimento aqui como sendo 3/4 do comprimento total, já que eu estou pegando o perímetro circular, né, dessa enchedura e estou transformando ele em um comprimento, né, um comprimento linear. Né? Então, nesse caso, eu teria 3/4 de comprimento dentro de um tempo específico. Que tempo é esse? 5 segundos. Né? Então, com isso, aí eu poderia fazer justamente um cálculo proporcional para saber a rotação por minuto que essa máquina vai ter. Então vamos aí para os cálculos. Né? O primeiro passo, né, vai ser justamente aí planificar, né, essa máquina, né, ou seja, ela tem 2,5 metros de diâmetro. Né? Então se ela tem 2,5 metros de diâmetro, é a mesma coisa de que ela ter 250 centímetros, né? Convertendo aí. Não precisa converter, mas eu vou converter, acho que fica melhor. Então, a gente fica aí com 250 centímetros, né, de comprimento. Né? Ok, então ela fica com 250 centímetros de comprimento, não, né, 250 centímetros de diâmetro. Né, diâmetro. Então, no caso, para a gente converter, né, esse perímetro circular para um comprimento linear, a gente justamente precisa dividir por, ou multiplicar, né, por 3,14. Né? Então, a gente teria 250 centímetros, né? Tá aqui cm só, 50 cm multiplicado por 3,14. Né? Então 250 vezes 3,14 a gente vai ter justamente aí o comprimento planificado, né, da máquina. Né? Então nesse caso aí ele vai para 785 centímetros. Né? Então no caso, já que é 785 centímetros representa todo o comprimento da peça, a garrafa, quando entrar na enchedura, ela vai deslocar quanto? 3/4, ou seja, 3/4 desse comprimento. Né? Então, no caso, 3/4 de 785, né? Só dividir 785 por 4,
né, e multiplicar por 3, né? Então nesse caso aí vai dar igual a 588,75. Ou seja, a garrafa ela vai deslocar em 588,75 centímetros, né, com base em um tempo específico de 5 segundos. Né? Ou seja, é esse deslocamento que ela precisa fazer. Né? 588,75 centímetros em 5 segundos. Né? E o que é que a gente precisa fazer? Esse deslocamento é de 3/4. Né? Ou seja, se ela desloca 588,75 centímetros em 5 segundos, né? Em quanto tempo a gente vai encontrar, né, para ela deslocar 785 centímetros, que representa quanto? 360 graus, ou seja, uma volta completa. Né? Então, a gente fazendo isso aí já fica bem próximo de encontrar o valor da RPM. Né? Então, a gente vai ter 785 multiplicado por 5, né? E dividido por 588,75, né? Ou seja, fazer uma regra de 3 aí para poder encontrar esse valor, né? Então, no caso, 785 multiplicado por 5 vai dar 3.925, dividido por 588,75 vai dar igual a 6,66 segundos, né? 6,66 segundos. Então, esse é o tempo que a enchedora demora para completar uma volta, né? E no caso a gente quer fazer o parâmetro em que tempo, né? Rotações por minuto, ou seja, rotações por minuto seria a mesma coisa de rotações em 60 segundos, né? Então é só pegar 60 segundos e dividir por 6,66, que eu vou saber a quantidade de voltas que ela desloca em um minuto, né? Então, pegando 60 e dividido por 6,66, eu vou ter o total bem próximo, né, de 9 voltas. Né? Ele dá 9,009. Né? Então, 9 voltas. Então, em 1 minuto, né, ela vai ter o total de 9 giros. Ou seja, o parâmetro dessa enchedura seria 9 rotações por minuto. Né? Então, 9 rotações por minuto, ela vai ter o tempo de deslocamento de 5 segundos em 3/4 do seu diâmetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!